Olá a todas e todos, mais um programa da gestão pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir o tema desigualdade racial e políticas públicas. Conosco presente em nosso estúdio o professor Marco Gígio, que é graduado em Direito, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, atualmente na coordenação do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloysio Loscheider. Também atua como pesquisador da FUNCAP, Fundação Cearense de Pesquisa, e para nós é uma honra contar com a sua presença, professor, para discutir esse tema, aliás, tão mal discutido, né? Porque no Brasil existem categorias sociológicas, né, digamos assim, que são tabus de serem discutidas, né? Das quais eu penso raça e gênero, né? Uhum. Se você pontua algumas discussões vinculadas à questão de raça, né, você é radical, você é taxado como radical. Uhum. Se você pontua algumas discussões vinculadas a gênero, é a mesma coisa, né? E são os principais motes de desigualdade no país, raça e gênero. Raça e gênero. Eu queria fazer aqui uma provocação. Vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui um slide de umas falas da Djamila Ribeiro, filósofa, né, escritora, né, uma pessoa que acho que tem uma contribuição muito grande para o tema, né? E a minha provocação, né, trazendo aqui a fala dela, é que ela tem a seguinte afirmação: numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão experimentar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Aí ela também traz a seguinte frase: o que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural. A questão é o que você está fazendo ativamente para combater o racismo. Essa pergunta é boa, né? Vou juntar uma outra pergunta que também é dela, né? Precisamos falar sobre o racismo? Sim. Eu acho que a pauta da discussão racial ela é uma pauta que deve ser contínua e urgente, né? Porque o Brasil ele foi constituído como nação a base da Constituição da sociedade brasileira é uma base escravocrata, portanto é uma base racista. E a própria Djamila mesmo, né, quando ela cria a categoria lugar de fala, ela tira, ou melhor, ela inclui, né, a pessoa negra como protagonista. Inclusive esse termo lugar de fala, que a Djamila sabiamente criou, ele é um termo às vezes mal compreendido e injustiçado. Porque lugar de fala não tem a ver com lugar de cálice, como algumas pessoas dizem, né? Perfeito. Todas as pessoas têm lugar de fala. Mas o lugar de fala, ele tem relação com o lugar social que você ocupa e de onde você fala. A Djamila ela não inventou a roda quando ela criou esse conceito. Ela pegou um conceito de legitimidade discursiva que o Foucault discute lá atrás, naquele livro, naquele texto dele, A Ordem do Discurso, né? E empreteceu, né? Tipo, um homem branco, ele pode falar sobre feminismo negro, não tem problema algum. Ele tem lugar de fala, só que o lugar de fala dele é como homem branco. Perfeito. E esse lugar de fala, ele interfere de sobremaneira as coisas que ele fala, porque ele não passa cotidianamente pelas questões que uma mulher negra passa. Então, todo mundo pode discutir qualquer coisa, desde que se pontue de que lugar a pessoa fala. De que lugar se fala. E é exatamente isso que a Djamila fala, né? Quando ela fala sobre o lugar de fala, sobre a questão do racismo, ela diz que todo mundo deve sim falar sobre racismo. Mas uma pessoa branca, ela deve, sobretudo, se implicar nessa fala, né? Ver quais são os lugares de privilégios que ela tem, quais são os privilégios que ela tem. Eu sei que é muito difícil você elencar os próprios privilégios, né? Sim. Mas é muito importante que isso aconteça para uma discussão honesta de racismo. Acho que seria um caminho para a superação, essa tomada de consciência aí de todos do seu lugar de fala? Sim. A tomada de consciência do lugar de fala, principalmente das pessoas brancas, tem relação com o processo de racialização que essas pessoas passam.
Porque a branquitude, né, que é uma categoria que está muito em moda, né? Hoje em dia todo mundo fala, branquitude, mas as pessoas não sabem exatamente o que estão falando. A branquitude, ela é um estamento socio-racial, né, que divide, também fruto da divisão racial da sociedade, né? E é interessante porque geralmente as pessoas brancas, elas não se racializam. Não há uma racialização da pessoa branca, porque a branquitude, ela é universal. Ah, tá. Existe o mundo, ele é um mundo branco. Então não há necessidade da pessoa branca se racializar diante desse mundo, né? Então tudo que foge a essa lógica da branquitude é uma lógica exótica, diferente e às vezes perigosa. Então é por isso que para que uma pessoa branca ela discuta sobre racismo de forma honesta, ela deve primeiro se racializar como uma pessoa branca. E esse processo de racialização traz no seu bojo o elenco, né, de vários privilégios que essa pessoa tem. Marcos, a fala da Djamila nos traz aí um conceito, embora ela não explicite claramente, mas está lá, né, a questão do racismo estrutural, né? Conceito com a qual, né, ela, o Silvio Almeida, né, Silvio Almeida, tem né, trabalhado bem o conceito, né, tem até popularizado, né? Explica um pouco para a gente, antes da gente entrar em alguns dados que talvez reforce, mas expõe para a gente um pouco o sentido desse conceito. Bom, o sentido do conceito de racismo estrutural tem a ver com a questão sócio-histórica, né? O racismo, ele é algo constituído e construído há 500 anos, né? E a sociedade capitalista, a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade capitalista, neoliberal, ela foi constituída e construída a partir do racismo. O racismo como estrutura, o racismo como indutor de desigualdade, o racismo como produção social e produção das subjetividades também. Porque o racismo, ele não está só na dinâmica da sociedade, ele está nas subjetividades também. Às vezes a gente reproduz o racismo sem saber. Então, o Silvio Almeida, ele pega um conceito marxista, né, que é o conceito de superestrutura, e diz que o racismo está nessa superestrutura. O que é a superestrutura para o Marx? A superestrutura, ela está numa espécie de topo da pirâmide que determina comportamentos, digamos assim. A cultura está na superestrutura, a educação está na superestrutura, o direito está na superestrutura. Então, essa superestrutura, ela serve como um mote de dominação de uma classe em relação à outra. E o racismo também está nessa superestrutura. Por isso tem o termo racismo estrutural, que a nossa sociedade, ela é estruturada a partir do racismo. Ao mesmo tempo que ela é estruturada, ela também estrutura, é um movimento contínuo. E o nosso desafio, professor, é quebrar esse ciclo de retroalimentação, entendeu? Porque ao mesmo tempo que há uma estruturação do racismo, esse racismo, ele se estrutura a partir dessa estruturação, é uma coisa cíclica. Então, o nosso desafio enquanto sociedade, né, e até a questão de pacto civilizatório mesmo, é quebrar esse ciclo e extinguir qualquer forma de discriminação racial. Vamos entrar aqui em alguns dados. Eu trouxe aqui para a gente, né, trazer aqui para quem nos assiste, né, assim, uns dados meio panorâmicos com relação à população brasileira, né, a distribuição por cor, que isso aqui também dá uma visibilidade assim do que a gente está falando em termos até quantitativos também, né? Tiago, eu pedi para você colocar aí o slide 2, isto, né? A gente tem aqui nesse quadro, né, dado de 2022, né, censo demográfico, o último, distribuição da população brasileira por cor ou raça, né? Pela primeira vez a gente teve, né, os pardos, né, se declarando, né, que é a autodeclaração, né, os pardos superaram aí né, os brancos, né, então é uma novidade que já aparece, mas a gente vem com os que se declararam de cor branca 43,46%, os que se declararam de cor preta 10,17%, os amarelos 0,42%,
aquele que se disse de cor parda 45,35% e o indígena com a participação aí bem reduzida também, né, de 0,60%. Esse resultado, né, em que os pardos eles, né, se autodeclararam, né, isso já é um avanço. A gente pode considerar que, porque a gente teve muito, Gijo, também que pediria para você pensar sobre isso, né, quando se começou a pensar lá atrás nessa identificação, sofreu muita reação, né, parece como se a gente quisesse esconder, jogar para debaixo do tapete, né. Você podia discorrer um pouco sobre isso nessa perspectiva? Assim, olha, a questão da pardalização, ela não é um ponto pacífico nas ciências sociais. Sim. Né? Tem um grupo de cientistas sociais que acham que o termo pardo, a categoria pardo é uma categoria equivocada, outros não. E aí vem a questão do debate sobre colorismo, né? Não sei se o senhor conhece essa teoria. Eu posso aqui ser chato e pedir a sua posição com relação à questão do pardo? A minha posição? Bom, eu acho que perguntando como é cientista polêmico, mesmo, né? Mas a minha posição hoje eu posso mudar, né? De Sim, acordo sim. com as leituras e com o avanço das pesquisas. Mas eu não gosto muito dessa tipologia pardo, né? Eu prefiro a tipologia negro. Porque negro acaba englobando várias tonalidades de pele, né? E também reafirmando a questão da identidade negra. Essa minha posição, ela não é uma posição congelada, não é uma posição cristalizada, não é uma posição plasmada. É uma posição, hoje eu penso assim, mas eu estou lendo muita coisa sobre colorismo, né? Sim. Inclusive tem um livro que eu gostaria de indicar muito. Pois não. Que é o da professora Alessandra Devulski, né? Da coleção, inclusive, da professora Djamila Ribeiro, que é Feminismos Plurais. É um livrinho fininho, né? Tem lá o que é colorismo. Que né? é colorismo, da professora Alessandra Devulski. Alessandra. Ela é uma mulher negra que mora no Canadá e ela é professora, acho que é da Universidade de Toronto, né? Brasileira. Tá. Brasileira. E aí, professor, essa questão da pardalização, eu tenho um pouco de pé atrás, mas eu não sei exatamente que posição firmar, uma posição mais firme. Mas né? já foi um avanço a gente ter essa elevação? Considera isso? Foi, não tenha dúvida, claro que foi. Mas assim, também tem o outro lado da moeda, né? Alguns brasileiros brancos, eles descobrem, eles têm a impressão que não são brancos quando eles vão para a Europa ou para os Estados Unidos, porque lá eles sofrem racismo, porque eles são latinos, né? E assim, a gente tem que analisar o seguinte: no norte global, tanto na Europa quanto na América anglo-saxônica, o racismo, ele não é um racismo de marca como o nosso. Ele é um racismo de origem. Você pode ter a pele alva, você pode ter o olho azul, você pode ter todas as características caucasoides possíveis. Mas se você tiver um pai, uma mãe, um avô, uma avó negro, você é considerado negro, né? No norte global. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os padrões raciais, eles são fenotípicos. Por isso a gente tem as bancas de heteroidentificação. Tá. Né? Porque os nossos padrões de racialização, eles são fenotípicos. Por conta da miscigenação da população e da falta também de algo que não se toca, que é um assunto que não se toca na academia, que é a questão do passado genealógico da população negra. Eu estava dando uma pesquisada na minha árvore genealógica, a minha parte branca, ok, eu sou descendente de português, de húngaro, né, enfim, e dos sefarditas, né, que chamam. Mas quando chega na parte negra, existe um apagão de memória. Eu não sei de qual parte os meus ancestrais negros eles vieram da África, né? Isso se deve ao processo de escravidão. Então, o racismo e a escravidão é um processo tão cruel que, inclusive, restringe o direito à ancestralidade das pessoas. Verdadeiro desenraizamento, né? A gente não sabe. Então, aqui no Brasil tem-se essa questão, né, de que o racismo aqui ele é um racismo de marca. Mas olha que interessante, né? As pessoas acham que o conceito de branquitude é um conceito congelado, né? O conceito de branquitude europeu é o mesmo conceito de branquitude aqui, não é.
o branco, a pessoa considerada branca, que faz parte da branquitude aqui, ela não é considerada branca na Europa, porque lá eles têm outros padrões e outros conceitos de branquitude. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho um amigo que ele, louro, do olho claro, né? Aqui no Ceará ele é tido como branco. Ele goza dos privilégios da branquitude. Né? Ele foi para a Europa, né? Foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, as pessoas achavam que ele era árabe. Se eu ver, né? Então ele era um não branco. Aqui no Brasil ele era branco. E lá na Inglaterra não, ele era um não branco árabe. Porque a nossa branquitude ela se assemelha muito ao biotipo dos árabes, né? Sim, sim. Por conta da miscigenação, enfim. Então a gente tem que ter em mente que os conceitos de branquitude, eles não são conceitos congelados. Certo. Eles são conceitos voláteis e que mudam de acordo com o território, com a cultura, né, com o país. Tá ótimo. Eu queria trazer aqui para a gente, né, para a gente já começar agora. Eu acho que para quem nos assiste vai ficar também mais claro, né, o impacto do racismo estrutural quando a gente também mergulha em dados, né, da realidade aí da ocupação social, né, do espaço social que as cores ocupam, né? E eu vou pedir aqui o Tiago para trazer o slide 3, Tiago, onde a gente tem aí a questão do analfabetismo, pessoas com 15 anos ou mais. Eu trouxe aqui um dado, né, da PNAD contínua, que aí a gente tem para o ano de 2016, 17, 18, 19, 22 e 23, né? E a gente tem lá, né, o analfabetismo entre os brancos 3,8 em 2016 e pretos e pardos 9,1. A gente observou que nós melhoramos em todos os setores, né? Então a gente teve aí uma queda, porém quando a gente olha, né, entre os brancos já era uma taxa baixa, né? Então, até quando ela já é muito baixa, para você baixar mais ainda é sempre mais difícil, né? Tinha um espaço maior lá entre os pretos e pardos que poderia ter reduzido ainda mais, né? Reduzimos aí 7 pontos praticamente, né? Ainda tem, né, muito que se trabalhar e aí eu já quero remeter um pouco para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né? Quer dizer, na sua realidade, lidando aqui basicamente na região metropolitana de Fortaleza, né? Essa realidade, né, dessa falta de escolaridade, né? Tem outros elementos que a gente pode trazer, diz, olha, não é só a questão de renda, tem questão de localização, outros elementos que vão contribuir para isso, né? Até a própria violência que a gente tem hoje. Queria que você trouxesse aí um pouco para a gente esse mundo real que você vive aí. Bom, eu vou, assim, para eu falar desses dados, eu tenho que falar também da minha própria história, né? Eu sou um homem negro, mas eu sou meio que um ponto fora da curva, porque diferente da maioria dos outros homens negros que eu conheço, que são meus amigos, que são das minhas relações, eu sempre fui um homem negro de classe média. Né? Isso, de certa forma, me minimizou, né? Meio que aplacou alguns efeitos do racismo que outras pessoas, que não... pelo recorte de classe, né? Sim. Que outras pessoas sofrem, né? Tipo, eu estudei em bons colégios, eu tive acesso à saúde, eu tive acesso a uma educação de qualidade, eu tive acesso à alimentação de qualidade, todas essas questões que a maioria das pessoas com quem eu convivo e que eu atendo lá no escritório, que são pessoas negras, não tiveram. E tem, assim, algumas questões que são muito importantes da gente colocar aqui também, né? Eu trabalho com violação de direitos humanos. Né? E eu percebo, né, que dentre as violações, né, a população negra ela é a mais atingida. Os deslocados urbanos, né, que são pessoas que são expulsas dos territórios por facções violentas, por facções criminosas, né? A enorme maioria, eu não estou falando isso baseado numa pesquisa, estou falando isso da partir da vivência, do dado empírico. Do contato, do atendimento com esses grupos diário, sociais. Né? Eu atendo poucas pessoas brancas que são deslocadas urbanos, pouquíssimas. Eu acho que eu só atendi no máximo
mais 8 ou 9. Mas dessa gama entre centenas de pessoas, atender 8 ou 9 são poucos, né? E assim, e a minha própria tese de doutorado mesmo aponta muito nessa questão, né? Eu pesquisei, eu comecei pesquisando a questão da percepção da população em relação à ronda de ações intensivas e ostensivas do raio, né? O raio é a polícia, né? A questão da abordagem policial, e no doutorado eu pesquisei a percepção de pessoas brancas e negras sobre a política de segurança pública, né? Eu utilizei o Lagamar como referência. Você trabalhou com entrevistas? Com entrevista, grupo focal, né? Tá. Inclusive eu até trabalhei com uma modalidade que era muito nova para mim. Eu tive uma dificuldade metodológica, porque quando eu estava terminando de fazer o meu campo, né, terminando de fazer as entrevistas, de fazer os grupos focais, estourou a pandemia. E aí eu não tinha como proceder à entrevista, né, presencialmente. E aí eu fiz a entrevista pelos meios eletrônicos, WhatsApp e tal. É o que a sociologia chama a sociologia mais moderna, de cybermetodologia, né? Que tem a cyberetnografia, né? Que é uma ferramenta extremamente interessante. Eu conheço uma pessoa que é meu colega de doutorado, que ele pesquisou aplicativos de paquera, né? Ele fez uma cyberetnografia. Ele entrou no ambiente virtual para analisar as relações sociais, as interações, as culturas, enfim. E nessa pesquisa, né, nessa minha pesquisa, eu percebi o seguinte: a percepção da polícia, a percepção do usuário comum em relação à polícia, ela muda de acordo com padrões raciais e padrões territoriais também. Tipo, uma pessoa negra, ela percebe a polícia de uma forma diferente do que uma pessoa branca, né? E só um exemplo. Eu entrevistei brancos e negros no Lagamar. A maneira que uma pessoa branca percebe a polícia no Lagamar, no mesmo território, ela é completamente diferente da maneira que uma pessoa branca percebe. O que isso indica? Isso indica que é algo que não é novo, entendeu? É algo que eu não descobri a pólvora, eu só constatei uma realidade que alguns sociólogos já falam lá atrás, né? Que a nossa política de segurança pública e a nossa polícia é uma polícia racista. Porque, eu não sei se o senhor sabe, professor, mas... Aí a gente volta lá para o conceito, né? Não tinha como essa polícia, a não ser se a sociedade... né? Porque a nossa sociedade ela foi constituída a partir de uma base escravocrata. As primeiras experiências de policiamento que a gente teve foram experiências de escravocratas com os capitães do mato, né? Olha que interessante, tem um livro, que esse livro eu só tenho... Esse livro é o único livro que eu não empresto para ninguém, porque é um livro muito raro. O nome do livro é O Feitor Ausente, de uma historiadora chamada Marina Algrante, né? É de 1978 esse livro. Ele não tem mais, não foi republicado, porque ele é um livro muito raro. Foi resultado da tese de doutorado dela. Ela faz uma análise historiográfica do policiamento, da polícia, né? E aí ela prova, historicamente, através de documentos, que a nossa polícia ela foi constituída a partir da lógica feitoral, dos feitores de escravos. E nesse livro ela diz o seguinte, que as primeiras experiências de policiamento que a gente teve no Brasil tem relação com... porque naquela época os centros urbanos eles estavam começando a crescer, né? Então, eles precisavam-se da mão de obra escrava para fazer esses serviços que toda cidade tem, como o serviço de capatazia, né, de capinagem, de higiene das ruas. Inclusive, tinha uma modalidade de escravos que eram chamados tigres. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Os tigres, porque naquela época não havia saneamento básico. E os excrementos, os dejetos humanos, eles eram depositados em barris. E os tigres, eles carregavam aquele barril de dejetos na cabeça, né? Para despejar no rio e tal. Só que sempre vazava e escorria pelo corpo. E a amônia, né? Que é uma substância
presente na urina humana e nas fezes humanas, ela descolore a pele. E eles ficavam com listras da amônia, né? Então eles eram conhecidos como tigres, que eram os negros escravizados que carregavam esses excrementos. E aí, né, enfim, eram todos esses serviços. E precisava-se, professor, de um mecanismo de vigilância dessas pessoas, para que essas pessoas não fugissem, né? E aí, os feitores de escravos, eles eram encarregados de policiar essas pessoas. Só que era uma estratégia de policiamento apenas para as pessoas negras. Então tem origem, né? Tem uma origem. Essa repressão tem origem. Então, assim, não dá para você apagar o senhor como sociólogo, o senhor sabe, inclusive, né, melhor do que eu. Não dá para você apagar um ethos, uma cultura da noite para o dia, assim, não tem como. Né? E aí a gente vai ter todo esse reflexo que é o se negar a estar presente no ambiente escolar, né? Não enxergar esse ambiente como um ambiente acolhedor. Né? Então, quer dizer, é preciso um esforço muito maior do que só fazer escola no território, né? Quer dizer, tem um trabalho além deste, que é tornar esse ambiente um ambiente que recepcione, né? E aí, que recepcione a todas as pessoas, né? Independente de raça, de credo, de orientação sexual, né? A escola hoje, né, eu digo isso porque eu convivo com uma pessoa, sou casado com uma pessoa que faz parte da rede de educadores, né? E diariamente eu ouço relatos de práticas, é aquilo que tem um teórico que eu gosto muito, a Achille Mbembe, que criou o conceito de necropolítica, não sei se você já ouviu falar, né? Ele tem um outro conceito que é muito interessante, que é o conceito de nanorracismo, que é muito baseado no conceito de microagressão, só que ele racializou, né? O nanorracismo, ele é tão nocivo quanto esse racismo estrutural que a gente está acostumado, né? O nanorracismo tem relação com aquele racismo cotidiano, sabe? Aquela violência, o bullying, aquelas violências que um professor faz com um aluno, né? As violências raciais, que aparentemente são inofensivas, mas que afastam o aluno do ambiente escolar, porque é um ambiente hostil para ele. tem uma semelhança com a violência simbólica do Sim, tem total. Na verdade, a microagressão é a violência simbólica. A microagressão, ela é uma espécie de manifestação dessa violência simbólica. Tá. Eu noto muito, assim, depois que a gente entra num processo de racialização e depois que a gente passa a estudar determinados mecanismos sociais, a gente começa a ficar mais atento para determinadas coisas. Eu noto muito isso quando eu vou a ambientes que são brancos. Por exemplo, quando eu vou no shopping, né? Mas não é em qualquer lugar do shopping, porque o shopping ele tem uma divisão social, não sei se o senhor já percebeu isso. Ele tem uma distribuição, né? Tem uma divisão social. Sim. Tem uma área do shopping que é uma área para o povão. Tem outras áreas do shopping, que é a área que tem as lojas de luxo, que aí é uma área mais selecionada, né? E aí nessas áreas de luxo, quando um corpo como o meu passa, causa um estranhamento. Quando a gente entra dentro de uma loja para comprar algum produto, causa um estranhamento. Não à toa que eu tenho uma amiga que é delegada de polícia, a doutora Ana Paula, inclusive quero mandar um beijo para ela. Ana Paula, que para mim é uma grande referência de luta contra o racismo, que foi aquela delegada que foi... Dentro de uma loja, sofreu racismo dentro de uma loja de luxo, né? Esse é o exemplo maior. Que a classe, ela não livra, ela não salva a pessoa negra do racismo. Não salva. Interessante. Porque uma delegada de polícia, né? Enfim, que com toda a proteção, com todo o simbolismo que o cargo tem, ainda assim sofreu racismo. E investida já de todos os maneirismos de estar nos espaços, né? Quer dizer, exatamente. Nesse sentido, ela não chamaria atenção como alguém que não sabe se portar naquele ambiente. Então, isso ela já interiorizou, né? Então, mesmo assim, né? Lamentavelmente, né? Inclusive, professor, a mesma questão que eu sofro, que a Paulinha, né? A doutora Ana Paula sofre,
A doutora Bruna também, que é uma juíza de direito negra, daqui do Ceará. Eu tive a honra de participar da defesa de dissertação dela. Ela relata, né, essas violências, esses micro-racismos, esses nano-racismos, essas microagressões e essa violência simbólica. Eu acho que eu me recordo uma fala dela que que horas a juíza chega, né? Quando ela já estava presente. Ela já estava presente. Eu queria trazer aqui para nós um dado sobre a questão da pobreza. É o slide 4, Tiago, por favor. Né? Aqui a gente tem pessoas abaixo da linha de pobreza, tem dois grupos, né? Aquele com a renda inferior a 1,90 centavos de dólar por dia, né? Aqui a gente está com os valores em dólar, é utilizado pelo IBGE, né? E ali o inferior a 5,50 dia, né? O que a gente percebe lá é que, né, óbvio, né, que a população branca mais escolarizada, né, rebateria nessa questão da renda, né? Aí a gente vai ter, né, os que se declararam pretos com 9% ali abaixo de 1,90, e quando a gente sobe, né, essa renda para 5,50 dólares dia, a gente vai para 34,5, né? E os pardos, né, também aí segue a mesma tendência, né, de crescimento, né? Lá 11,4 quando é 1,90 e aqui 38,4, né? O que a gente percebe é um diagnóstico esperado, né? Ou seja, se eu tenho, né, a baixa escolaridade, eu também não vou ter acesso aos melhores trabalhos, né? Tenho, inclusive, essa dificuldade, né? Não é só pelo lado do cliente, né? Mas é também pelo lado daquele que está trabalhando na empresa, né? Esse espaço de visibilidade da empresa, né? Eu vou dizer na minha época, porque eu sei que nós temos uma distância geracional, tá certo? Mas era muito comum, quando a gente ainda utilizava jornais populares, que os empregos tivessem boa aparência. Boa aparência. Era algo impressionante. O que é que aquela boa aparência embutia? Aí uma subjetividade total, né? Hoje a gente não tem mais o jornal, né? Mas acredito que ainda deve ter assim, várias barreiras, né, que impedem a habilidade, a capacidade para ocupar uma determinada ocupação, um determinado trabalho. Está dado, mas lamentavelmente, né, as preferências recaem e acredito que seja uma barreira que vai rebater aqui, né? Não só a escolaridade, mas também outros elementos, né? Porque assim, a gente tem um dado objetivo, que são esses dados aí que o senhor está dando, né? Que as pessoas negras, elas não têm acesso a mecanismos de mobilidade social, no caso a educação. Sim. Não tem, porque a educação, ela é um mecanismo de mobilidade social, né? Quanto mais você se qualifica profissionalmente, mais possibilidade de mudar de classe social você tem. Então, esses acessos, eles são barrados, né? E aí a gente entra num debate que é um debate muito... Não é polêmico, né? Mas é um debate... Porque, para mim, é algo tão óbvio. É um debate que é espinhudo, que é um debate sobre cotas raciais, sobre políticas afirmativas, né? Que, enfim, aí a gente já entra numa outra discussão que renderia um programa inteiro para a gente falar só de cotas raciais. Deixa eu fazer já aqui uma crítica, né? Já não era para ter tido um resultado mais forte, não? Eu digo quando a gente olha, né, por exemplo, no seu campo, que você é advogado, né? Eu já esperava hoje, pelo tempo, nós estamos com 20 anos, né, de cotas, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí a gente fica esperando, cadê os juízes? Cadê os delegados, né? Tem alguma coisa aí que precisa ser averiguado, né? Pois é, tem até uma, assim, é aquilo que eu digo, né? Aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, professor, é que as políticas públicas no Brasil, quando elas são avaliadas, elas são mal avaliadas. Né? E aí tem uma série de questões. Tem a questão de ter gente de má fé que burla a política de cotas. A gente não tem uma fiscalização eficaz, né, de quem deve ser usuário dessa política, quem deve ser beneficiário dessa política, quem não deve. Enfim, e ainda tem uma sociedade que é extremamente refratária a qualquer tipo de política afirmativa. Sim. Né? Sim. Mas isso tudo tem base na escravidão, enfim, isso aí
né? Então o Estado ele precisa ser mais eficiente nesse sentido. E eu não vejo uma eficiência do Estado tanto na implementação como na avaliação. Gígio, se eu tenho, né, esse acesso à universidade, mas se esse cidadão, esse jovem, ele vem de uma família de baixíssima renda, quer dizer, será que a gente não teria que ir para além disto, né? Porque não adianta só colocar, né? Quer dizer, tem que colocar e tem que manter, porque a gente também tem a questão da sobrevivência imediata, né? Uma família carente que precisa de renda. Quer dizer, será que a gente não deveria estar no momento, né, de ter superado toda aquela discussão lá atrás, né? De cota e tal, e já ter ido era para um outro, já a discussão era para estar em outro patamar, né? Quer dizer, eu acho que sim. Mas assim, a gente entra numa outra questão, professor. Como é que a gente faz para reparar 500 anos de extrema desigualdade? Será que 20 anos a gente consegue? Não sei, acho que não. E a política de cotas, ela tem que ser uma política contínua, sim, né? E tem que ser uma política mais robusta, né? Só que assim, a gente tem um cenário político no Brasil e o cenário cultural. Nós vivemos numa sociedade que foi feita, que foi plasmada a partir da lógica escravocrata. Então, você falar em reparação histórica, as pessoas já torcem o nariz, já ficam assim, né? E aí, eu me formei nos anos 90 na UFC. E na minha época de graduação, não havia nenhum tipo de política de cotas. Né? A universidade ela era um lugar branco. Para você ter uma ideia, professor, lá no curso de Direito, tanto da UFC, tanto da UFRJ, porque eu sou egresso também da UFRJ, quanto da UFC, eu era o único. Aqui na UFC, tínhamos eu e um outro amigo, que é meu amigo, né? Que é o professor Cesário Correia, que é advogado da União. Ele é a nível de direito comparado, ele é uma pessoa muito preparada. Né? Éramos só eu e ele na nossa época. Hoje em dia, eu voltei para a universidade no doutorado, né? No mestrado, principalmente no doutorado, eu vejo uma universidade mais diversa, mas ainda está muito aquém do ideal de universidade que a gente isso você diz quando você olha para a graduação, né? Para a graduação. Aí você já vê lá que tem uma... Na pós-graduação ainda continua sendo branca, né? Tanto a nível de mestrado quanto doutorado. Tanto na minha turma de doutorado, eu acho que eu era o único negro. Ainda falta alcançar esse espaço dentro da hierarquia acadêmica, né? E aí a gente tem que pontuar também que, apesar de todo esse cenário hostil, né, sobre a pauta racial, a gente tem pessoas professores, né, que fazem a diferença nesse contexto, né? A professora Geisa Matos, não sei se o senhor já ouviu falar nela, né? Que ela... Foi minha colega de turma. Ah, ótimo. A professora Geisa Matos, ela foi a pioneira lá na sociologia da UFC. Era uma mulher branca, mas ela tem uma leitura racializada da sociedade. E ela criou o primeiro grupo de pesquisa, foi agora, tem 3, 4 anos atrás, né? Que é o Núcleo de Estudos de Raça e Interseccionalidade, o NERI, né? E ela foi uma das pioneiras a pautar, inclusive, cotas na pós-graduação, né? Ela tem toda uma discussão crítica, ela vai pesquisar fora, ela tem um contato muito bom com a professora Ana Ramos Zayas, né? Que é a professora da Universidade de Yale, né? E ela é a pessoa, a maior autoridade acadêmica que eu conheço hoje no Ceará, que estuda branquitude. Bom. Ela estuda as relações raciais, não a partir da negritude, porque isso já é um ponto superado. Ela estuda a partir da branquitude, né? Que eu acho que é a chave de interpretação das relações raciais. Para você compreender a desigualdade, você não tem que estudar só os negros, porque sobre a negritude tem muitos trabalhos, né? Tem que estudar os brancos. Isso o Guerreiro Ramos, o Alberto Guerreiro Ramos, né? Sociólogo, ele apontava isso lá nos anos 60, né, quando ele fala da patologia social do branco. Né? Então, assim,
são essas resistências. E também eu vim ter acesso a muitas chaves de interpretação da realidade racial no Ceará e no Brasil, a partir de algumas disciplinas que eu fiz no departamento de psicologia da UFC e também do laboratório que eu faço parte, né, que é o Vieses, né, com o professor João Paulo Barros. Que lá eu tive acesso a muitos autores que eu não tive nem na graduação nem no mestrado. Então acho que esse cenário, né, de apagamento epistêmico, né, e de embranquecimento que o ensino superior no Brasil ele é tradicionalmente, ele tinha como tradição, ele vem sendo rompido aos poucos. Aos poucos, né? Mas vem sendo, né? Agora a pergunta é se essa velocidade ela alcança a necessidade da sociedade, né? Deixa eu lhe trazer aqui para... A gente passou pela academia, pela universidade, quer dizer, aonde a gente tem, digamos assim, nos estratos superiores da universidade, a gente tem lá ainda ocupado por brancos. E eu vou pedir aqui o Tiago para trazer o slide 5, onde a gente vê aqui os cargos gerenciais, né? Ocupação em cargos gerenciais, aqui também dado a PNAD, né? E aí não podia ser de outra forma também, né? Isso aí era esperado. Aqui a gente tem aqui 69, quase 70% dos cargos gerenciais. Aqui são gerente de loja, gerente de indústria, gerentes de departamentos, setores público, privado, né? Ocupado por branco aí quase 70%. Ocupado por pretos e pardos, 29,5%, né? E outros 1,5%. Mas isso reflete também, né, tudo aquilo que a gente já vinha apresentando. É aqui que eu acho que a gente vai, talvez deixando mais claro, né, por que é estrutural, né? Que essas barreiras que vão sendo dentro das instituições, as dificuldades que vão aparecendo. E aí a gente chega... Aqui está setor público e privado, né? Não tem, embora a gente já tenha cotas também, mas ainda tem um espaço enorme para avançar. Né? Temos muito espaço. Inclusive, professor, eu vivencio isso, né? Porque assim, é muito difícil de separar o pesquisador da pessoa que vivencia. Sim. Né? Inclusive, eu tive muito essa dificuldade na minha pesquisa de tese, né? E assim, eu vivencio isso diariamente, porque as pessoas quando vão procurar a gente no escritório, né? Somos dois advogados, eu e o Dr. Valber Nogueira, que é um homem branco, né? Então, a gente ocupa... Eu, às vezes, estou até mais de acordo com o estereótipo que se tem de um advogado, né? Terno, gravata e tal. Sim. E eu, às vezes, eu me visto assim exatamente para evitar alguns constrangimentos que a gente passa, né? E sempre, quando alguém vai procurar a gente lá no escritório, nunca acham que eu sou o coordenador. Isso é de lei. Sempre acham que ele é o coordenador. E as pessoas têm dificuldade de introjetar que existem coordenadores de escritórios de direitos humanos que são negros, né? E que também tem a questão da própria profissão, né? Advogado. Então as pessoas têm no imaginário que um advogado ele é branco, né? Então algumas pessoas não acreditam ainda que eu sou advogado. Perguntam se eu sou estagiário, perguntam se eu sou assessor, se eu sou da parte de secretário, mas advogado não. E coordenador do escritório, coordenador do escritório ainda, muito né? menos. Então existem essas questões, né? Exatamente por conta dessa estrutura racista que antes dela ser algo objetivo, né? Porque o dado objetivo as pessoas negras elas têm menos acesso a esses lugares de mobilidade social do que as pessoas brancas. Isso é um dado objetivo. Mas tem um dado da subjetividade, né? Qual é a imagem que você tem de um chefe de um escritório? Qual é a imagem que você tem de um chefe, de um gerente de banco, de um juiz, de um promotor de justiça, de uma delegada de polícia, né? Essa estrutura racista, ela permeia inclusive as subjetividades, né? A gente imagina que esses cargos que têm um certo poder, eles são cargos brancos, e são. Né? Eu volto a afirmar que eu, né, a doutora Ana Paula, a doutora Bruna, nós somos pontos fora da curva. Porque a lógica é a gente ter
brancos nesses lugares que a gente ocupa. Quando você está falando, eu estou me remetendo aqui para a estrutura também da polícia. Da polícia. Onde você chega, né, ali no determinado momento ali, a graduação subiu, né, a patente foi mais alta, aí também a gente já começa a não enxergar mais nem preto nem pardo, né? Aí embranquece. Né? Aí embranquece. Você vê, não só na polícia, mas nas instituições militares também. Né? Meu pai, ele era da Marinha, ele era oficial da Marinha, ele era branco. Não era negro. A minha negritude eu herdei da minha mãe. Que, assim, se você ver uma fotografia da minha mãe hoje, você vai dizer que ela é uma mulher branca, mas ela é uma negra não retinta, porque ela não tem a pigmentação escura, como eu e minha irmã temos. Né? Então, assim, essa questão que o senhor falou, professor, da questão das instituições militares, né? Os praças, eles são negros, né? Na sua maioria. E o oficialato não, o oficialato ele é branco. Claro, existem alguns pontos fora da curva, mas é um cargo feito por brancos e para brancos. É o cargo da chefia, o cargo do exercício do poder, da autoridade. Da autoridade, Vamos para o ponto polêmico que você disse. Sim. É polêmico, mas a gente precisa passar por ele, né? E eu vou pedir aqui, mas vou ainda para um outro antes. Vamos chegar na cota, viu? Mas eu queria passar aqui pelo o lugar da decisão política, certo? Vamos ver aqui os dados referentes aos deputados eleitos, né, por cor, raça, né? Aqui é dados do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então a gente tem aqui tido uma leve modificação, né? Assim, quando a gente olha ali ao longo de 2014, né, que está na cor cinza, 2018 na cor verde e 2022 em azul. Né? A gente percebe ali uma leve redução no número de cadeiras ocupadas por pessoas que se declaram brancas. Os pardos, um leve crescimento, né? E preta, né? Que, aliás, sobe muito pouco. Né? A gente teve 2014, 2018 não houve nenhuma alteração. Em 2022 a gente teve um crescimento de 6 cadeiras ocupadas, né? por pessoas que se declaram da cor preta. Né? Então, é um crescimento aí, né? Se for colocar percentualmente, vai até parecer um percentual alto, mas quando você olha no universo, né, em termos absolutos, é quase nada, né? Então a gente tem aí talvez, né, um dos grandes desafios. E vou lhe provocar mais ainda, né? Eu não trouxe o dado, mas quando a gente mergulha, mulher preta, aí some. Some, desaparece. Né? Aí some, né? Muito pouco. Quer dizer, então é algo gravíssimo para a gente pensar, porque é um segmento populacional, esse que eu estou colocando, da mulher preta, ela né, é bem representativa. E não aparece no lugar de definição da ordem da sociedade. Né? Aí a gente já entra num outro conceito sociológico, que é o conceito de interseccionalidade. Né? Aí no caso tem a intersecção entre raça e gênero. Né? Eu vou trazer um pouquinho para a realidade aqui do Ceará. Na Câmara de Vereadores hoje, nós só temos 3 mulheres negras, 3 mulheres pretas, que é a vereadora Adriana Jerônimo, a vereadora Mari Lacerda e a vereadora Adriana Almeida. São essas 3, né, mulheres pretas. Na Câmara de Vereadores, na Câmara, na Assembleia, eu não conheço nenhuma mulher preta que seja vereadora, seja deputado estadual, não existe. Dentre as mulheres que se apresentam, não tem nenhuma mulher preta que seja vereador, deputado estadual preto. Existem deputados, isso em todos os espectros, da esquerda à direita, não existe. Não me recordo. Se alguém me corrija, se houver, mas eu não consigo visualizar assim, nenhuma mulher preta como deputada estadual. E no nível federal tem, mas são muito pouquíssimas. Tem a deputada Thalíria Petroni, a Benedita da Silva. Eu acho que só. E só, né? Eu acho, não tenho certeza, mas só. E só. Professor Marcos Giz, nós estamos lamentavelmente caminhando para o final, foi rápido, né? Mas eu queria deixar aqui com você aqui um espaço
para você nos falar um pouco do escritório do qual você coordena, né, o seu funcionamento, quem são os clientes, quem deva procurar, né, quem está em determinada situação, como recorrer, como buscar o atendimento. Tá bom, gente. Olha, o Escritório de Direitos Humanos Dom Luiz Loscheider, ele é um equipamento de assessoria jurídica popular e direitos humanos, né? Ele funciona na Câmara de Vereadores, na Rua Thompson Bucão 830, logo na entrada. A gente atende todos os tipos de violação de direitos humanos. A gente atende casos de racismo, a gente atende casos de violência contra o idoso, pessoa com deficiência, acesso à educação, violência contra a criança e adolescente, a questão do racismo religioso, né, ou da intolerância religiosa. A gente atende esses casos. A gente não atende casos de violência contra a mulher, porque nós temos a Procuradoria da Mulher, que é bem do lado do escritório, né? Então, o escritório ele funciona presencialmente de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, de 13 às 17, e em regime de plantão pelo WhatsApp 85, né? 8605-8185. Né? E a gente também a gente atende muitas comunidades em situações de vulnerabilidade, né? A gente trabalha na questão dos conflitos fundiários urbanos, né? A questão dos despejos ilegais, enfim. Então a gente atende, além dessas violações no campo dos direitos individuais, também nessa esfera do direito da coletividade, né? Das comunidades que são atingidas por desocupações forçadas, enfim. Professor Marcos Gígio, muitíssimo grato pela sua presença. Agradeço muito. Deu uma contribuição enorme aqui para quem nos assiste, né? Que é aqueles nossos ouvintes que já são cativos, né? Então agradeço demais você ter vindo aqui e dar esse esclarecimento. Muito obrigado. Agradeço muito, professor. Muito obrigado.